Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina desta semana. No trimestre, nós estamos estudando sobre o livro de Levítico e a lição dessa semana vem falando sobre restituição. E aqui na tirinha nós temos uma imagem onde tem alguém ali consultando, o aplicativo da Receita Federal e dizendo assim: como eu amo a restituição do leão. E ali tem uma pessoa orando no livro de Mateus, que diz: como eu amo o leão da restituição. Então essa tirinha aqui nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele nos restituiu muita coisa através do seu sacrifício na cruz. E é interessante que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, cada evangelho ele retrata ele dá ênfase numa parte do ministério de Cristo. E o Evangelho de Mateus ele enfatiza justamente o lado real de Jesus, que ele é o rei do rei, o senhor dos senhores, e ele ali é retratado como um leão, o leão da tribo de Judá. E é interessante que eu fiquei pensando nesse desenho aqui e me veio à mente que o Senhor Jesus Cristo, um dos seus vários títulos que a Bíblia apresenta, de que ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis. E só que o leão também é simbolizado por Satanás, Lá nas cartas de Pedro diz que o inimigo ele é um leão que anda em derredor, esperando ali alguma brecha para poder atacar a sua vítima e a devorar. Então aqui você vê a distinção entre o Senhor Jesus Cristo, que nos restitui a vida eterna, nos restitui a salvação, nos restitui o nosso relacionamento com Deus, para com o inimigo, que é esse leão que na verdade só quer destruir, só quer aniquilar ali as suas presas, nos levar à destruição eterna, Então, essa diferença que há entre o Senhor Jesus Cristo, que só quer o nosso bem, e também o inimigo, que só quer o nosso mal, só quer a nossa ruína. Mas a lição dessa semana nós estudamos ali o livro de Levítico, do capítulo 5, 14 até o verso 6 e 7, que é o texto-chave que norteia toda a lição da semana. E aqui o livro de Levíticos, exatamente esses versos, vem falando a respeito dos sacrifícios por alguns tipos de pecado, O sacrifício pelo sacrilégio, o sacrifício pelos pecados de ignorância, o sacrifício pelos pecados voluntários. E ali, esse texto, ele ordena que deveriam ser feitas algumas restituições, por esses pecados. E aqui na lição de domingo, vem falando mais do que desculpas. E aqui algum trecho que destaca o que vem falando ali na lição de domingo. Deus deseja mais do que pedidos de desculpas por nossos pecados. Ele deseja que consertemos as coisas com aqueles a quem prejudicamos. Então essa daqui é uma parte interessante e importante na vida de cada um de nós. Todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a magoar outras pessoas. E Deus ele deseja que, além do pedido de desculpas, ele quer também que de alguma forma a gente conserte as coisas. Mais à frente nós vem tratando a respeito da história de Zaqueu, A gente vai comentar um pouquinho depois. A lição de segunda-feira fala: Jesus, a nossa oferta pela culpa. Que diz o seguinte: a oferta pela culpa aponta para o perdão que Jesus providenciou no Calvário, para os nossos pecados voluntários, bem como para os pecados involuntários. Então nós somos pecadores e muitas vezes nós pecamos de forma consciente, sabendo que aquilo é errado, sabendo que aquilo vai magoar a Deus. Nós pecamos e obviamente que Jesus ele fez provisão por esses pecados. Quando há arrependimento sincero, Deus nos perdoa. Só que Jesus ele fez também provisão pelos nossos pecados involuntários, aqueles que nós cometemos por ignorância, aquele que às vezes cometemos porque escorregamos, porque erramos o alvo, não queremos fazer aquilo, mas muitas vezes a gente faz porque, de fato, essa é a nossa natureza. E eu separei uma outra parte aqui da lição de segunda que diz o seguinte: a oferta pela culpa nos mostra que os pecados não apenas ferem a Deus e requerem o sangue de Jesus para receberem expiação e perdão, mas também ferem as pessoas que estão ao nosso redor. Então o livro de Levítico nos mostra o caráter real do pecado, que é abominável a Deus, E às vezes a gente leva
isso de forma muito tranquila, a gente não dá o peso devido ao pecado, né? O pecado ele é abominável a Deus e ele fere outras pessoas. Então isso tem que ficar na nossa mente, para que a gente tenha temor a Deus e realmente não cometa pecados que muitas vezes, além de destruir a nossa vida, destrói a vida de outras pessoas também. A lição de terça fala endireitando as coisas, né? Então, tem alguns passos ali que eu achei muito interessante, que são mostrados no livro de Levíticos, que nós devemos seguir. A partir do momento que a gente tem a consciência do pecado, o Espírito Santo nos convence do pecado, e ali nós buscamos o perdão e também a reparação, né? Então diz assim, que nós devemos confessar os nossos pecados, devemos fazer a restituição, né? Se de repente nós defraudamos alguém, por exemplo, financeiramente, aqui está até dizendo que, conforme o livro de Levíticos, nós deveremos devolver aquilo que tomamos e adicionar 20%, né? Isso é restituição. E aí está dizendo, né, ofereça um sacrifício, uma vez que o pecador tenha confessado o erro e feito a restituição, ele precisava depender do sangue expiatório de Jesus para cobri-lo. Então, muitas vezes a gente tem que, além de devolver também, precisamos, de alguma forma, fazer um sacrifício realmente para demonstrarmos o nosso arrependimento, né? A Bíblia é assim que nos orienta, era assim que era feito no passado, e hoje Deus deseja que tenhamos o mesmo espírito. Aqui na lição de quarta-feira, a rede semântica, né, que são a palavrinha que a gente deve linkar aqui com outras. Toda semana vem uma palavra diferente dentro do contexto da lição, e a palavra dessa semana é coragem. Eu achei que tem tudo a ver com a lição dessa semana, porque realmente nós precisamos ter coragem para pedir perdão, para reconhecer o nosso erro, pedir perdão e procurar a reparação, procurar restituir aqueles a quem nós enganamos e muitas vezes também o próprio Deus. Eu posso te dar um exemplo na questão dos dízimos e ofertas. Pode ser que eu esteja falando para alguém agora que não esteja sendo fiel neste mandamento, esteja quebrando este mandamento de Deus. E talvez Deus esteja tocando no seu coração de que você deve voltar a devolver os dízimos e as ofertas e restituir também o período que você ficou sem devolver. Talvez você fale, puxa, mas eu fiquei muito tempo incorrendo nesse erro, só que vou ter condições. Veja que Deus ele não nos pede nada que nós não tenhamos condições de fazer. Então, quem sabe é o momento de nós orarmos a Deus, confessarmos os nossos pecados e buscar essa reparação também. A lição de quinta fala salvação ou restituição. E é interessante que aqui faz um paralelo entre o arrependimento sincero e o remorso, né? A diferença que tem de um para o outro. O arrependimento é quando nós, em primeiro lugar, entendemos que nós ofendemos a Jesus e a Deus, que nós buscamos primeiro o perdão diante dele. E o remorso é quando nós entendemos que pecamos, que erramos, mas nós nos preocupamos mais com as consequências do que com a tristeza que causamos a Deus e, na verdade, escarnecendo do sacrifício de Jesus. Então, aqui está dizendo que a culpa pode ser positiva, especialmente se nos levar ao arrependimento e à restituição. O mundo que nós vivemos hoje, a sociedade moderna, eles querem reprimir essa questão da culpa, né? Faça o que você quer fazer e não se preocupe com a culpa, não se sinta culpado. Então cometa um pecado e não se preocupe com a culpa. Mas a culpa ela é importante, né? Porque quando nós nos sentimos culpados e a culpa realmente é um caminho para o verdadeiro arrependimento. Aqui mostra o exemplo de Zaqueu. A história de Zaqueu ela é fantástica, né? Zaqueu ele se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo tocou-lhe no seu coração, porque ele era um cobrador de impostos e ele defraudava as pessoas cobrando mais do que o necessário, e ele ficou rico dessa forma. Ele se enriqueceu. Só que quando Zaqueu teve um encontro pessoal ali com Jesus, ele se arrependeu, o Espírito Santo tocou no seu coração, e o Senhor Jesus Cristo também,
e ele decidiu restituir 4 vezes mais, né, as pessoas que ele tinha roubado. Interessante que Jesus não precisou falar nada para ele, né? O amor que ele sentiu por Cristo, e ele se sentiu tão atraído por Cristo, que ele falou, Senhor, eu restituo 4 vezes mais, ou seja, isso partiu dele, né? E é maravilhoso, né? Quando Jesus Cristo toca o nosso coração, quando nós olhamos para a cruz e vemos o sacrifício de Jesus, isso nos motiva, nos move realmente a nos entregarmos nas mãos de Jesus e falar, Senhor, eu preciso buscar o perdão e a reparação daqueles que eu prejudiquei, porque o Senhor fez isso por mim, o Senhor morreu por mim na cruz, e realmente nós ficamos empolgados, e esse é o sentimento que deve nos mover, né? A lição de sexta tem um trecho de Ellen White que diz assim, se prejudicamos outros por qualquer transação injusta, se nos aproveitamos de alguém em um negócio ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que protegidos pela lei humana, devemos confessar nosso erro e devolver tanto quanto esteja ao nosso alcance. Isso me faz lembrar o seguinte, que assim como nós estamos estudando o livro de Levíticos, mais à frente vamos estudar sobre o dia da expiação, nós estamos vivendo o grande dia da expiação, simbolicamente. Então nós temos que buscar colocar a nossa vida em ordem diante de Deus e diante do nosso próximo. Então, se de repente estou falando aqui para alguém que precisa buscar o perdão de alguma pessoa, busque, aproveite essa oportunidade. Hoje é o dia de pedir perdão, hoje é o dia de se reconciliar com Deus e com o seu próximo. Então Jesus ele diz que se nós não pedirmos o perdão para o nosso irmão, nossas ofertas não vão ser aceitas. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício foi na vertical, né? Nos ligar com Deus, mas também foi na horizontal, para nos reaproximar uns dos outros. Então que esse seja o nosso sentimento, que esse seja o seu sentimento, e que Deus possa te abençoar e que você continue estudando a lição da Escola Sabatina, que realmente tem sido maravilhosa e tem nos ensinado muita coisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.